Pessoal, eu espero que vocês estejam muito bem e voltamos aqui para as nossas aulas ao vivo. Sou a professora mediadora Bianca e hoje vou estar aqui com vocês, né, acompanhando mais essa aula, acompanhando vocês aqui nas mensagens do chat. Sejam todos muito bem-vindos e, como é de praxe, vamos passar aqueles avisos, né, aquele panorama geral que nós aí sempre fazemos, né? Lembrando vocês dos prazos da atividade. A atividade 1 já está aberta ali no estúdio para vocês. A atividade mapa também já está aberta. E hoje, como é o início da nossa segunda disciplina, eu já vou aproveitar aqui e convidar a professora Priscila para estar aqui com a gente, para passar um recadinho. Tá bom, pessoal? Boa noite, professora Bianca. Tudo bem? Que bom te ver, tudo bem? E você? Eu também. Você sabe que a gente fica aí uma semana sem aula, parece que já faz tanta falta, né? E lembrando que há 15 dias atrás a gente teve um feriado na quinta-feira, também não tivemos aula ao vivo, e a semana passada foi a semana entre as duas disciplinas. Mas, gente, sejam todos vocês muito bem-vindos. Espero que a Mônica vai já se recuperar. A Mônica está dizendo aqui que não passou muito bem, mas que não vai ser nada grave. E a gente espera que vocês estejam aí preparados para mais essa disciplina que se inicia hoje. Uma disciplina super bacana, porque reflete sobre a prática docente, mas numa perspectiva já bem inovadora, daquilo que o cenário atual nos exige enquanto docentes, tá? E olha, pessoal, queria dar só um recadinho para vocês, para que vocês efetivamente se envolvam na disciplina, se engajam. Eu ouvi a professora Bianca falando dos recados, das atividades. Gente, façam, se envolvam, participem, porque é assim que a gente aprende. Olha, já passou metade do ano e quando a gente vê, já está lá no final, e o ano logo passa, e logo vocês estarão formados, aptos aí para entrar numa sala de aula e preparados para enfrentar todos os desafios que a docência nos exige, tá? Gente, e para conhecer também um pouquinho mais desse perfil de vocês e de todas as necessidades de vocês, nós liberamos um questionário de satisfação. Ele não tem nada de relação específica com uma ou com outra disciplina, mas a verdade é que a gente quer conhecê-los melhor para que, a partir dessa pesquisa de satisfação, o professor Lucas já colocou aqui, a professora Bianca, né, já colocou aqui para a gente, aqui no chat. Então, o que eu quero, gente? Que vocês participem para que a gente possa conhecê-los melhor e cada vez mais fazer um curso pensando nas necessidades de vocês, tá bom? É isso, é rapidinho, prometo para vocês. E olha, professora Bianca, vamos chamar aqui o nosso professor, né, dessa disciplina, professor Giovanni, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, professor. Olá, obrigado. Boa noite a todos, todas. Professor Giovanni é um professor da educação básica, gente. Ele tem essa vivência de sala de aula. E olha, a gente sabe que a gente usa uma expressão que talvez não seja mais apropriada, mas a gente diz assim que quem conhece o chão de fábrica sabe efetivamente como ensinar, né? E é uma expressão, não sei se usualmente conhecida em todas as regiões do Brasil, mas a gente quer dizer exatamente isso, que só quem está numa sala de aula da educação básica tem propriedade para discutir com muita sabedoria sobre os desafios, mas também as grandes alegrias que a gente tem de ser professor. Não é isso, professor Giovanni? Com toda certeza, né? Então, espero poder compartilhar um pouquinho para vocês, né, da experiência da educação básica,
sempre atrelando ali a ideia, né, de uma teoria, mas vinculada à prática, porque, afinal de contas, vocês estão aqui, né, para se formarem professores. Essa formação inicial é uma formação para educação básica, né, então, espero contribuir e dialogar, né, eu espero que a gente consiga provocar um bom diálogo aqui, que eu quero ler bastante coisas que vocês estão interagindo na aula, conversando, indagando, né, tirando dúvidas, para a gente fazer uma aula bem legal aí, bem dialógica e aprendermos todos juntos aqui. É isso aí. Olha, eu, para não atrapalhar toda a linha do raciocínio, vou ficar com vocês, mas eu vou ficar no chat, tá bom? Então, uma boa aula para todos nós, gente. Obrigado. Uma boa aula, pessoal. Muito obrigada, Priscila. E aquilo, né? Agora que nós tivemos aí, passamos essas 2 semanas de abstinência, vamos pegar firme aí no conteúdo. Boa aula, professor Giovanni. Já vou projetar aqui os slides, tá bom? Obrigado. E qualquer coisa você me chama. Pode deixar. Você também. Bom, pessoal, então, mais uma vez, né, boa noite a todos, todas. Eu sou o professor Giovanni, vou estar com vocês nesta disciplina, dialogando um pouquinho sobre algumas práticas de ensino, né, tentando aproximar um pouco das questões de inovação, ter um estilo mais criativo, um pouco contextualizado. Então, a gente vai discutir, vai conversar bastante aí sobre algumas dessas temáticas ao longo das nossas aulas, né, das nossas 4 aulas. Bom, os slides já estão na tela, então, né, a disciplina de vocês que está iniciando com essa aula ao vivo, prática de ensino, metodologias inovadoras para o ensino. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a prática mesmo, né, como a Priscila bem pontuou, né, o chão da escola, né, o fazer da educação, ele se dá quase que 70% dentro das escolas básicas. Então, tentar aproximar um pouco todas as nossas discussões, né, e todas aquelas teorias tão importantes que estão no material didático de vocês, mas tentando sempre, ao máximo, ir atrelando ali com algumas questões do cotidiano, da prática, né, então, e de diferentes realidades, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje também. Então, a disciplina como um todo, né, ela vai perpassar essa discussão da prática de ensino, mas com um diferencial, que é trazer um pouquinho algumas metodologias inovadoras, né. Professor Giovanni, o que é isso, né? O que a gente vai entender por metodologias inovadoras? Bom, em 4 aulas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Começamos hoje, teremos mais 3 aulas aí pela frente, e ao longo dessas 4 aulas a gente vai discutir, conversar, né, sobre essas chamadas, então, metodologias inovadoras. Vamos lá? Legal? Então, o título da aula de hoje, né, preparei uma aula para a gente poder discutir um pouquinho sobre as tecnologias educacionais e a educação à distância. Então, a gente vai iniciar a nossa discussão a partir desses 2 conceitos. As tecnologias, tanto no sentido social, cultural, né, de uso cotidiano mesmo, não somente atrelado à educação, mas nós vamos chegar, né, em uma contextualização histórica da educação à distância e compreender um pouquinho o quanto que esses 2 conceitos estão ligados. E aí, logo no título, né, da nossa aula, já lanço uma pergunta para a gente poder iniciar um pensamento nesse sentido, né? Qual educação temos e qual educação queremos, né? Então, já vamos pensando um pouquinho nessa pergunta, neste problema, né? Vamos refletindo um pouquinho sobre o sistema educacional que nós temos, a educação que vocês recebem aqui através da Unicesumar, a educação que vocês tiveram talvez numa outra instituição de ensino superior, a educação que tiveram na educação básica,
a educação dos filhos, para quem tem filhos, né? Então, para a gente poder pensando a escola e a educação como um todo. Será que a gente está feliz? Será que a gente está satisfeito com a educação que nós temos hoje? E que educação nós queremos? O que nós podemos fazer para ter acesso, então, a essa educação que queremos? Então, ao longo dessas aulas, né, dessas 4 aulas, eu vou buscar aproximar um pouquinho vocês nesse sentido, né, gerar algumas reflexões com vocês a partir dessas temáticas, para a gente compartilhar aí um pouquinho e aprender sempre, ok? Vamos seguir então nos nossos slides. Temos aí algumas perguntas, né, algumas problematizações. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre elas, né? Eu gostaria que vocês pudessem ir pensando, e enquanto vão pensando, já vão registrando ali no chat algumas questões, tá? O que vocês pensam sobre uma ou outra dessas questões, ou fazer um apanhado geral ali, né? Gostaria muito de trocar mesmo, tá? De conhecê-los também e de preparar, né, uma fala, preparar uma aula que atenda de fato às necessidades e às especificidades de cada um de vocês. Porque quando a gente pensa em educação, a gente pensa muito em diferentes realidades, em diferentes contextos. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho essa diversidade para que a gente vá adentrando e se conhecendo, ok? Então, convido vocês a participarem bastante ativamente dessa aula, no chat, em outros lugares, né, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, um recurso que a gente vai utilizar nesta aula, ok? Então, algumas questões, né? De que forma... Não, pulei uma aqui. Qual o significado da expressão ter o mundo nas mãos? Né? Então, o que será que a gente pensa a partir dessa pergunta? Que não tem nada a ver com educação, a princípio, né? Mas, hoje, é muito comum que a gente ouça alguém falando, nossa, você tem o mundo nas mãos, né? A partir do teu celular, se você tem um computador e acesso à internet, você tem o mundo nas mãos. O que será que isso significa, né? Para além da situação ali? Outra problematização que a gente pode trazer para esse início de aula. De que forma a tecnologia afeta a nossa experiência de mundo? Então, como que os recursos tecnológicos, computador, celular, TV, rádio, geladeira, chuveiro elétrico, né? Tudo isso é tecnologia. Uma caneta, né? Uma caneta, para ter sido desenvolvida, passou por todo um processo de técnica, de tecnologia. Então, de que forma, né, a tecnologia afeta essa nossa experiência de mundo, a nossa vida cotidiana? E aí a gente chega, né, de fato, em algumas questões mais voltadas para a ideia da educação, né? Então, que educação nós temos atualmente? Como vocês avaliam a educação do momento presente? Sempre lembrando que quando a gente fala da educação no momento presente, nós estamos falando de um tempo e espaço delimitado. Se você falar para mim, a educação é maravilhosa, a educação hoje ela é perfeita, tudo bem, você pode falar de um contexto, você pode falar de uma vivência, de uma experiência em que a educação dá muito certo, que você tenha ótimas referências e que bom que é assim, né? Eu gostaria muito de ouvir experiências muito boas nesse sentido, mas é possível, né, que algumas pessoas digam, nossa, a educação hoje não é nada boa, né? A educação está muito preocupante. Então, vamos tentar entender de que lugar se fala, né? De que tempo e espaço nós estamos falando dessa educação que não é boa, de uma educação que é boa. Então, convido vocês a fazerem aí uma avaliação, né? A pensarem, refletirem um pouquinho sobre a educação atual. Que educação queremos, né? Então, se a gente está contente ou não, né? Que educação nós estamos querendo, tanto para o presente, para o agora ou para o futuro, né? E aí, entrando mais a fundo na questão da formação de professores, levando em consideração que vocês estão aqui buscando essa formação específica, sim, nas áreas de filosofia, de sociologia, conhecendo, entrando em teorias específicas de cada uma dessas áreas, mas sem esquecer que vocês também estão aqui buscando uma formação pedagógica, buscando uma formação docente.
Então, vocês serão professores de sociologia, professores de filosofia, né? Da mesma forma que eu também sou na rede básica um professor de filosofia, né? Então, que tipo de educação eu quero para os meus alunos? Que tipo de educação eu quero para mim, né? Ainda sou aluno, então a gente está sempre nesse constante estudar, né? E aí, como que a gente pode formar esses professores para o uso de metodologias ativas? Então, pensar um pouquinho, né, sobre essas questões. Já temos ali algumas ideias, né, já dá para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões. Licença, professor, colocar aqui o comentário, né, do Jonas. Queremos uma educação inovadora, criativa, motivadora, interessante e que estimule a curiosidade dos nossos alunos em sala de aula. Ótimo, muito importante essa tua colocação, Jonas, né? É justamente isso que a gente está precisando. Uma educação inovadora, ela é também uma educação criativa, ela é uma educação que precisa motivar os alunos. Hoje a gente percebe, quando a gente analisa alguns índices, né, de educação, a gente vê que, infelizmente, existe uma taxa de evasão escolar muito grande, né, da saída de pessoas, da não conclusão de pessoas. Isso porque, em muitos casos, a gente percebe que essa educação, ela ainda está muito engessada, ela está muito travada, né, em aspectos curriculares, ela está um pouquinho atrasada, né? Então a educação ela precisa ser motivadora, ela precisa sim ser interessante, ela precisa sim estimular a curiosidade. Mas aí, né, quando a gente vê esse pensamento do Jonas, que eu concordo, né, e compartilho, penso exatamente igual, Jonas, a gente entra num problema, né, e principalmente um problema para nós, que estamos aqui nos formando numa área bastante crítica, né, que é a sociologia e a filosofia. E que problema é esse? Será que aquilo que é interessante para mim necessariamente é interessante para o Jonas? Será que aquilo que desperta curiosidade em mim desperta curiosidade no Jonas? Então, olha os dilemas, né, da educação. Pensar que, sim, nós queremos, de fato, uma educação que seja motivadora, uma educação que atenda, né, às necessidades de cada aluno. Mas será que nós damos conta, né? Então, existem alguns caminhos, é claro, para a gente facilitar este processo. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, né? Tentar compreender a realidade, tentar compreender um pouquinho sobre essas diversas necessidades que surgem no período contemporâneo e que, de alguma forma ou de outra, elas precisam ser atendidas, porque se elas não forem atendidas, gera, sim, um desinteresse, né? Então, que legal, já estou bastante feliz aí com a participação já primeira ali de vocês, né? Então, vamos seguindo para o próximo slide, para que a gente possa avançar. E aí, vamos lá, pessoal. Vocês pediram, vocês estão querendo uma educação que ela seja motivadora, que ela seja interessante, que ela seja contextualizada. Então, aqui, né, vou pedir para que, se vocês puderem acessar este aplicativo, ele fará parte da nossa aula e eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar isso para vocês, tá? Então, a gente vai usar uma ferramenta, um site, um aplicativo, um programinha, né, que se chama Padlet, e lá existem várias funções, diversas funções de uso. O uso que eu escolhi para a nossa aula é a linha do tempo. Então, se vocês mirarem aí, né, o celular de vocês para esse QR Code, vocês vão ter acesso, né, a esse link, a esse site, né? Talvez, se a Bianca conseguir mandar o link também no chat lá da nossa aula, né? Eu acabei de enviar aqui, se ela puder repassar para lá, quem está usando aí no computador, né, às vezes é mais fácil. Então, vocês vão acessar, vocês vão ver que é uma página em branco, né, tem só um recadinho meu lá, que hoje é dia de aula, para a gente poder começar, e antes disso, na verdade, vocês têm que acessar com uma senha, né, e a senha escolhida por mim, para vocês, é Futuros Educadores. E como eu gostaria que vocês utilizassem esta ferramenta hoje, agora, no horário de aula, pessoal, registrando passos importantes da nossa aula. Então, viu uma coisa que achou legal? Na sequência, tá? Não deixa tudo para o final, não.
nossa, professor Giovanni falou uma coisa aqui que eu pensei tal coisa, não precisa só reproduzir coisas que eu estou dizendo. É para vocês se colocarem mesmo nisso, né? Discordo, o professor Giovanni falou tal coisa, mas eu discordo, porque isso, né? Assim, nós vamos criar uma sequência da nossa aula e lá no final nós vamos retomar, ok? Então, acho que ficou bastante claro. É uma ferramenta para a gente ir utilizando aí ao longo da aula toda, né? Então, deixa aberto aí no celular, deixa aberto aí no computador, e enquanto a nossa aula for acontecendo, vocês vão indo lá, né, no Padlet, vão acrescentando informações, o máximo de coisas que vocês colocarem, quanto mais alimentado ela ficar, melhor vai ser no final, e vocês vão entender isso quando finalizarmos a nossa aula, ok? Então, vamos seguir aqui para o nosso conteúdo de fato, né? Para a gente começar, mais uma reflexão, um pensamento do Rubem Alves, que, né, foi diversas coisas, escritor, ele era envolvido com questões da psicologia, literatura, educador, né, gostava muito de filosofia, e ele diz o seguinte, né, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Para o começo da nossa conversa ali, já deu para eu entender um pouquinho que vocês estão buscando escolas que dão asas, né? Vocês estão buscando escolas que ofertem um espaço de autonomia para os alunos, e não que aprisionem, né? Então, isso é muito importante, a gente pensar que a escola, ela tem sim regras, mas o sentido da escola ter uma rigidez não significa que a escola precisa ser tradicional, não precisa significar que a escola precisa ser engessada, desatualizada, desinteressante, desmotivadora, né? Significa que sim, a escola ela sim tem que ser um espaço rígido, ela sim tem que ser um espaço de formação e de que as pessoas compreendam que lá sim tem regras, mas isso não significa que as pessoas precisam se aprisionar. E é isso que eu busco muito, né, e espero compartilhar isso com vocês, que a gente entenda o processo educacional como um processo libertador e não de aprisionamento, né? Então, essa era uma mensagem inicial que eu gostaria de trazer ali para vocês, ok? Vamos lá, pessoal. Dando sequência na nossa aula, então, trabalhando um pouquinho esse conceito, né, de tecnologia. Afinal de contas, o que é tecnologia? Nós vamos entender tecnologia, pessoal, como um conjunto de processos, um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, indústria, educação, tá? E uma série de outras categorias, mas aqui a gente vai focar, né, nessa definição. Quando pensamos em tecnologia, é muito importante que a gente não pense somente nas ideias voltadas para as novas tecnologias, ou para essas tecnologias que nós utilizamos hoje, né? É muito comum que, se você perguntar, por exemplo, para qualquer pessoa, né, depois você faz o teste, pergunta para alguém aí na tua casa, que não está assistindo essa aula, o que é tecnologia? É muito comum que a pessoa vai dizer assim, tecnologia é rede social, tecnologia é meu computador, é a internet, é pesquisar uma coisa. Vai estar errado? Não. É muito comum que a gente respondesse isso também, né? Eu preparei essa aula, estou dando essa aula. Pode ser que amanhã alguém me pergunte, e aí, Giovanni, o que você entende por tecnologia? E eu vou responder dessa mesma forma. Por quê? Porque nós estamos condicionados, nós estamos acostumados, é melhor dizer acostumados, com a ideia de que tecnologia implica essas questões que a gente tem hoje, né? Computadores, redes, né? Conexões. Então, a gente vai, né, pensando um pouquinho tudo isso, ok? Para que a gente compreenda a tecnologia, a gente vai entender que tecnologia vai muito além disso. Então, uma técnica é uma tecnologia. A criação, por exemplo, de um pincel necessitou de uma tecnologia para produzir, porque ele precisou ser pensado, ele precisou ser testado, ele precisou passar por transformações para chegar no que hoje nós temos de pincel, né? Então, alguns artefatos que parecem simples, mas que a gente vai compreender que eles passam por um processo, por um método, né? Então, a gente vai compreender a tecnologia também como esse conhecimento técnico, científico, né? E todas as implicações em campos
tanto particulares ou, na verdade, em campos diversos, ok? Vamos dar sequência aí nos nossos slides. Então, ampliando um pouquinho essas reflexões acerca da tecnologia, eu dividi em 3 pontos para a gente poder conversar um pouco mais a fundo, né? Então, sempre presente no desenvolvimento do ser humano, então, desde os primórdios, né, até a contemporaneidade, nós temos tecnologia, como eu já dei alguns exemplos para vocês, são ferramentas e recursos, né, de intervenção humana na natureza. Um computador é uma intervenção humana na natureza? Sim, porque nós podemos intervir, nós podemos modificar, transformar o nosso meio através, né, hoje, possível no mundo digital, por exemplo. Mas nós também vamos entender uma caneta, né, um lápis, uma bicicleta, né, como um recurso que também intervém na natureza. Então, a gente vai pensar sempre, né, nesses 2 aspectos, nesses 2 pontos. E ela também é variável a partir de diferentes culturas, diferentes tempos, diferentes territórios, né? Então, as perspectivas sobre tecnologia, elas variam, né, elas vão ser variáveis a partir das demandas. E essas demandas são variáveis a partir das culturas, a partir do tempo. Brasil, por exemplo, né? A mesma necessidade que nós temos hoje, as mesmas demandas que nós temos hoje, eram demandas de 60 anos atrás? Não. Então, a tecnologia que precisava ser produzida para aquela época, as ferramentas que precisavam ser produzidas para aquela época, tinham um sentido de existir. Hoje, outro sentido de existir. Se a gente pensar, nossa, mas tem países que são muito mais desenvolvidos, tem países que têm tecnologia muito mais avançada. Outras demandas, outras produções, né? Então, a gente sempre que pensar no contexto de tecnologia, a gente vai pensar isso numa perspectiva bem variável, ok? Em diversos aspectos. Vamos seguindo. E aí temos um pensador, né, que ele é muito influente, muito importante no sentido da discussão da tecnologia, que é o Álvaro Vieira Pinto, que vai dizer que o humano, né, ele é destinado a viver na natureza. Então, nós, seres humanos, somos seres, né, que somos condicionados a viver na natureza. Natureza esta compreendida com diversas realidades, então, diversas realidades no sentido de tempo e no sentido de espaço. Hoje, dia 17 de junho de 2021, a gente tem incontáveis realidades, né? Nós temos diversas realidades, mas se a gente pensar hoje, há 2 anos atrás, olha só como que a nossa realidade mudou drasticamente, né? De 2 anos para cá, ok? Então, a gente vai entender essa natureza vinculada a realidades, sempre no plural. E essa natureza implica também uma civilização, é isso que nos faz humanos, né? Então, construções, manutenções humanas, tudo isso vai contribuir para um processo de civilização que a gente vai compreender um pouquinho melhor nos próximos slides também. Vamos lá? Quando a gente pensa, né, a tecnologia, esse processo de civilização, nós vamos perpassar um conceito chamado hominização. O Álvaro vai tratar desse tema, mas existem vários outros pensadores, outros teóricos que também abordam a ideia da hominização, tá? Que é basicamente a capacidade humana de projetar-se. É o humano aprendendo a ser humano, decidindo ser humano, né? Compreendendo que ele é um ser social. E já que ele é um ser social e em construção, ele vai construir-se e construir a sua sociedade, os seus pares, a partir de projeções. Então, a partir de expectativas, a partir de culturas que nascem ao acaso, a partir de culturas que nascem de uma forma pensada, né? Então, se a gente quero me obrigar a ser uma pessoa mais pontual, existem métodos para a gente se obrigar a ser uma pessoa mais pontual. Quero estudar mais, quero ter uma rotina de estudos melhor. Temos métodos para isso, né? Então, a gente pode se educar. Então, a gente vai entender esse humano, esse homem. Bianca, dúvidas ali? Temos comentários, né? Que aqui que você está falando, né? Desse conceito aí da tecnologia, de hominização, temos comentários, contribuições de 2 alunos.
A Leonilda, ela colocou, tecnologia é tudo que se cria e atualiza desde o mundo antigo. Ótimo. Algum comentário, professor? Muito, reduz bem, né? Resume bem essa ideia, que é tudo mesmo, que se cria e atualiza. Se cria, ok, muitas pessoas parariam aí, Leonilda, né? No sentido de apenas criar, mas nós estamos pensando uma tecnologia que ela também se atualiza, né? Ela se modifica, ela se transforma, ela implica uma espécie de continuidade, né? De ruptura e, né, quebra de paradigmas, e ela vai se movimentando. Então, bem legal a tua colocação, né, no sentido de criar, mas sempre atualizar. Muito bom. Exatamente, né? Esse avanço. E o Jonas, novamente, aqui, nos abrilhantando, como diz o professor Lucas, com a presença dele, contribuição dele, que tecnologia é tudo que o homem produz com técnica para suprir as suas necessidades. Ótimo. E pensar isso, Jonas, é uma prova de que o conceito de tecnologia ele está vinculado a um tempo, a um espaço, né? Por quê? E a realidades diferentes. Justamente porque a técnica, a tecnologia, ela só existe no sentido de suprir necessidades, no sentido de suprir demandas, né? Então é bem pertinente esse teu comentário, justamente para a gente poder pensar, né, um pouquinho sobre isso. É tudo aquilo que o homem produz, então o homem como um próprio agente de transformação, mas ele produz para criar, né, uma cultura diferente. Então é bem legal, bem interessante pensar desta forma. Vamos avançando, tá? Então a tecnologia como esse recurso de transformação acessível a essas pessoas, e ele vai criticar, né, o Álvaro ele vai criticar esse conceito de era tecnológica. E olha só, né, a Leonilda e o Jonas bem colocaram, e está aqui, né? Não existe essa era tecnológica, porque era tecnológica é desde o começo dos tempos, desde a antiguidade, né? Desde que se cria e atualiza as coisas, desde que as pessoas têm necessidades e produzem coisas para suprir essas necessidades. Então o Álvaro ele vai pensar um pouquinho nesse sentido, ok? Vamos avançar. Aqui nós temos uma imagem, né, que a gente poderia fazer aqui uma leitura, entendendo a transformação desses comportamentos, dessas condutas e dessas tecnologias, né? Então, nós temos um caderno, um bloco de notas, nós temos carta, nós temos um telefone numa versão mais antiga, temos uma câmera, né, fotográfica, temos a máquina de escrever, e de outro lado, né, dando sequência nisso tudo, nós temos outras ideias e outras versões. Então, olha só, a criação e a atualização, né, nas palavras da Leonilda, em uma imagem, né? O ser humano criou, o ser humano atualizou. O ser humano necessitou comunicar. Então, ele foi lá e criou a carta, criou o telefone, criou a mensagem de texto, a mensagem de voz, né? Então, uma imagem que retrata bem isso tudo que a gente estava falando, né? Vamos seguir ali. Então, quando a gente pega, né, e começa a falar sobre a tecnologia e aproximando isso, então, da educação à distância, né, a gente vai ver a EAD como uma forma de estabelecer esta relação humano-tecnologia, a partir, né, de elementos ali educacionais. Então, a EAD, ela é compreendida como um formato de educação flexível, mas também adaptável em diferentes contextos. Diferente, por exemplo, da educação básica, diferente da educação presencial, né? Que ela tem ali uma certa forma de conduta muito específica e que as pessoas precisam acompanhar naquele tempo, naquele ritmo. Não, a educação à distância, ela produz uma flexibilidade um pouco maior nesse sentido. E ela, né, tem uma forte ação de democratização do acesso à educação. E esse ponto eu vou retomar um pouco mais à frente, ok? Da ideia, vou trazer algumas reflexões mais a fundo na ideia, então, da democratização ali, ok? Podemos passar. Aqui, pessoal, né, a gente não vai focar tanto, né, nesse histórico da educação à distância.
até porque isso está no material de vocês, eu entendo esse espaço, né, como um espaço de diálogo, preparei e coloquei aqui, né, mas para a gente poder conversar um pouquinho sobre como começou, onde nós chegamos e para onde nós vamos, né, mas nem tudo da história da educação à distância está aqui, né, então o material de vocês ele está mais completo nesse sentido, mas só para a gente poder pensar que lá no século XV já se falava em educação à distância, né, com a criação da imprensa e as primeiras experiências, então, dessa educação à distância, né. 1850, temos os primeiros registros da educação à distância no Brasil. 1923, né, surge ali a Rádio Sociedade, localizada onde? Né, Rio de Janeiro, né, e lança uma educação através do sistema de radiodifusão. Então, as rádios tinham uma importância muito grande, né. Depois, criação do SENAC, que tem uma contribuição gigantesca nesse sentido. Outros projetos surgem, e aí, em 1976, nós temos a introdução do Sistema Nacional de Teleeducação. Então, uma outra forma de compreensão dessa educação, através, sim, do rádio, mas incluindo a TV. 1978, né, o telecurso, que acho que muitos de vocês aqui conhecem, já ouviram falar alguma coisa do telecurso. Em 95, né, a criação, então, um marco histórico para a educação à distância, a criação de um Centro Nacional de Educação à Distância. Então, imaginem que tem um centro que vai regulamentar, que vai estruturar, né? Na década de 90, um grande avanço no sentido de regulamentação, de lei, né? Hoje, vocês fazem um curso de educação à distância e isso está regulamentado em lei, né? Então, imagina que antes disso, esses cursos eram quase que mais não formais, né? E hoje eles são regulamentados, são registrados, isso é muito importante, né? Vocês escolherem instituições que estejam regulamentadas, né? E aí nós temos os anos 2000 até hoje, né? Um acentuado crescimento da educação à distância no Brasil. Então, a educação à distância deslanchou, né? Começa lá no século XV, claro que não dá nem para a gente comparar com o modelo de educação que nós temos hoje, mas, né, nos últimos 21 anos, a gente percebe um grande avanço, né? Então, é bem interessante a gente pensar essa linha do tempo, primeiro, para entender que a educação à distância não é algo que surgiu agora, né? Então, é algo que vem de antes, que já fortalece aquela ideia, né, de que a tecnologia, ela sempre existiu, né? E pensar o quanto que ela avançou e o quanto que hoje nós temos acesso a esse tipo de educação, a esse formato de educação, né? Então, só trouxe esse histórico para a gente poder conversar, situar um pouquinho, mas eu convido vocês a olharem no material que lá está bem explicadinho, bem organizado e com mais informações, inclusive, ok? Seguindo aí a nossa aula, aí chegamos naquele ponto que eu falei que ia retomar, né? Então, a EAD e a democratização do acesso à educação superior. Nós temos uma imagem que mostra muitas pessoas de perfis diferentes, né? E essas pessoas, qual seria o sentido delas estarem juntas, né? Será que numa educação básica existe uma diversidade tão grande de pessoas assim? Não, porque hoje existem leis que regulamentam que as pessoas precisam estar em idades parecidas com suas séries. Então, até mesmo se um adolescente, se uma criança começa a reprovar muito, né, não é ideal, não é adequado que ele continue frequentando aquela série. Geralmente as escolas, né, agregam pessoas de mesma classe social, de mesma classe cultural, né? Então a escola, e o sentido, até mesmo a universidade presencial, ela tem um público muito específico e muito delimitado. A educação à distância vem para democratizar. Então entendam a importância que é a educação à distância neste sentido, né, no sentido de possibilitar acesso à educação de qualidade e chegar isso para o mais diverso tipo de pessoas, né, do mais novo ao mais velho, do mais pobre ao mais rico, né, então pensar que a educação à distância,
ela tem uma grande força que é atingir, né, uma grande parcela da população com a democratização da educação. Com licença, professor. Sim, toda. Sobre essa questão aí do material, né? A distância Mônica, né, do ensino à distância, colocou aqui para a gente, né, que ela tem material do curso à distância de corte e costura do Instituto Universal Brasileiro, que somou muito no conhecimento de costura que ela já tinha. E ela continua esse comentário falando que é um material com mais de 25 anos. E olha só, né, pensar que esse material fez muito sentido e muita diferença na vida da Mônica, e pensar que ele pode estar em tantas outras casas, em tantas outras Mônicas, tantas outras mulheres, e esse é o sentido, né, da democratização. É você produzir conhecimento, e eu penso que a educação à distância, ela corrobora muito para o sentido de compartilhar, né? A educação presencial, né, ela se faz, ela tem sua qualidade, mas ela se faz dentro daquele espaço. As pessoas levam na memória, levam, né, nas histórias, nas narrativas, mas a educação à distância, ela conecta as pessoas, né, de uma forma invisível, de uma forma que a gente não vê, e ela contribui muito, né, para pessoas muito diferentes, né. Então, a Mônica tem acesso a esse material há mais de 25 anos. Imagina quantas pessoas não tiveram acesso nesse tempo todo, né? Então, isso é fundamental, é essencial que a gente pense, pessoal, o sentido da educação à distância e compreenda, né, a importância que ele teve, tem e sempre terá, né, na história do Brasil, que é um país muito grande e muito desigual. A educação à distância contribui como uma forma de democratizar, né, como uma forma de fazer chegar curso a nível superior a esse monte de gente que mora aqui no nosso país. Exatamente. E o Jonas, ele coloca, né, justamente a opinião dele, que ele coloca assim: estou achando a educação EAD mais interessante que a educação presencial. Estou gostando muito dessa experiência. Muito legal, Jonas, né? E por que será? Porque possivelmente a educação à distância colabora para aquilo que você falou lá no início. Ela é mais flexível, ela é mais contextualizada, ela é mais motivadora. Então pode ser que você, né, esteja lidando melhor com esse formato, justamente porque você está se vendo no processo de educação como um ser autônomo e não como um sujeito passivo, né, que apenas ouve o professor, apenas recebe determinadas informações e não sabe muito bem o que fazer com aquilo, né? Então isso é muito legal de você colocar. Justamente isso faz com que você compreenda que você faz parte desse processo e que se você não fizer, ninguém vai fazer por você, né? Então a educação à distância ela colabora muito nesse sentido mesmo, né? Então é muito pertinente, é muito importante pensar desta maneira. Legal? Vamos seguindo aqui, então. E aí, gente, isso não está no material de vocês, mas eu achei, assim, muito pertinente trazer, justamente pelo momento que nós estamos vivendo, tá? Que é a distinção do ensino emergencial, ensino remoto emergencial, para a educação à distância. Quando nós pensamos, pessoal, esse ensino remoto emergencial, é o que nós, professores dos cursos presenciais, né? Então, eu sou um professor da rede básica, como a Priscila pontuou ali no início da aula, né? Eu sou professor de uma escola que tem aulas presenciais. Veio a pandemia, eu e muitos outros professores do Brasil precisamos adotar um ensino emergencial. E muita gente fala, né? Ah, mas agora é EAD, agora é EAD. E a gente precisa, então é por isso que eu fiz questão de trazer esse slide aqui para vocês, né? Porque ele não está no material e está muito atual essa discussão para falar um pouquinho dessa distinção. A educação à distância, pessoal, ela tem métodos muito bem definidos, né? E ela, sobretudo, tem recursos. Ela está amparada, a educação à distância está preparada para acolher, para atender os alunos de uma forma virtual, ok?
Ah, professor, eu posso dar um pulinho lá na Unicesumar um dia, conhecer, conversar com alguns professores que estiverem por lá? Claro, né? A instituição, ela existe, ela tem um espaço físico, mas vocês estão garantidos em diversos lugares do Brasil que vocês terão acesso a essa educação de uma forma virtual. E por que a Unicesumar e por que outras instituições de educação à distância dão conta de fazer isso? Porque elas estão preparadas, elas surgiram para funcionar nesse projeto, neste modo. O ensino remoto emergencial, ele surge, né, o próprio nome já traz, é uma situação emergencial. Então, os professores da rede básica, os professores dos cursos presenciais, né, eles sofreram muito, nós sofremos muito, né, e os cursos de educação à distância não sofreram com essa transição, com essa questão da educação em tempos de pandemia, justamente porque já estavam preparados para, né? Então, é muito importante a gente perceber, a gente pensar, né, que existe hoje a necessidade de um ensino remoto emergencial, que é quase que uma transposição do ensino presencial de uma forma digital. Então, a gente está tentando adaptar a diversas realidades. Vocês compreendem que a educação à distância, ninguém está tentando adaptar nada. As coisas já eram assim, as coisas já são assim, e tem instrumentos, né? Se vocês soubessem, né, o que está por trás dessa aula, o que está por trás das aulas gravadas para vocês, do material, né? Tem uma estrutura gigantesca para atender vocês, para que a experiência de educação de vocês seja uma boa experiência. As escolas presenciais também têm isso, mas no presencial. E aí, quando, né, tem a necessidade de jogar isso para um ensino remoto emergencial, os professores sofrem, os alunos sofrem, a família sofre, né? Então, justamente trazer esse slide para vocês terem a condição de discernir, de distinguir. Isso é EAD, isso não é, né? E qual é a vantagem da EAD nesse sentido, né? Professores mais preparados, alunos adaptados e uma educação que não parou, né? Que não sofreu interferência nesse sentido, né? Então, já dá para a gente ver um pouquinho o quanto que a EAD está consolidada hoje, né? Bianca? Exatamente. Oi, professor, eu invadi aqui de novo, porque estamos aí no nosso tempo, né? Sim. Aí, se você quiser prosseguir aí para o encerramento... Tá certo. Vamos lá, pessoal. Tá, eu vou só colocar... Deixa eu só colocar o comentário aqui do Marcelo, que acho que vem de encontro com o que você falou, né? Que ele falou que ele é das antigas, mas ele percebe que a EAD requer muita disciplina do aluno. E ele também sente a falta justamente desse contato físico do professor e dos colegas, né? Exato. Eu acho que o pessoal do ensino remoto acaba sentindo bastante. Sim, estamos sentindo, né? Sim, né? Tem os prós e contras. A educação à distância, ela é para todos? Não, né? Mesmo que ela é uma educação bastante democrática, ela não é para todos, porque aquele aluno que precisa, né? Ele precisa ter alguém ali ao lado dele, ele precisa que o professor esteja próximo fisicamente, né? A educação à distância não é para essa pessoa, mas hoje, né, a partir do sentido que a educação à distância tem, né, é muito possível ser próximo, né, de colegas, de professores. Aqui, por exemplo, nós estamos conseguindo dialogar em espaços diferentes, né? Então, ter uma live, por exemplo, faz toda a diferença, não é, Marcelo? Porque a gente sente essa proximidade. Então, é um ponto interessante para a gente poder pensar, né? E aí vamos encaminhando para um final, então, da nossa aula, né? Quando pensamos nessas ideias, né, sobre a formação de professores, a gente vai, né, vou sugerir para vocês um documentário que se chama Pro Dia Nascer Feliz. Se eu não me engano, tem disponível no YouTube, de forma gratuita para assistir, tá? E a gente vai precisar compreender a necessidade, né, de um professor mediador e não um professor transmissor, né? O foco do ensino, ele deve, então, ser a aprendizagem e não a transmissão de conteúdos, que retoma, né, várias coisas que vocês falaram aqui ao longo dessa aula, e compreender que cada escola possui uma realidade,
que cada comunidade possui uma demanda, aquilo que eu já estava levantando e trazendo para vocês no início da nossa aula. E aí, para dar continuidade, inclusive nesse aspecto, tenho três manchetes ali para a gente poder conversar e finalizar a nossa aula. Vamos lá, Bianca. Então, reflexões finais, né? Temos ali uma primeira manchete que é: estudantes da rede municipal são destaque em desafio educacional de robótica. Legal, né? Olha que interessante onde essa escola conseguiu chegar. Pesquisa mostra que 97% das escolas rurais ribeirinhas não têm acesso à internet no Amazonas. Reportagens atualizadas, viu, gente? Tá? Então, olha só, enquanto uma está destacando na robótica, a outra 97% não tem acesso à internet, né? E aí um colégio, né, bastante forte em São Paulo, Dante Alighieri, oferece 78 opções de disciplinas eletivas em 2018. Então, por que mostrar isso? Mostrar que nosso Brasil é diverso e que cada escola vai possuir uma demanda diferente. Dá para um professor do colégio Dante Alighieri, um aluno que está acostumado a escolher, né, entre 78 de opções de disciplinas que ele pode ali ver qual que ele quer fazer, qual que ele tem mais intimidade. Dá para a gente comparar isso com uma escola que não tem acesso à internet, né? Não dá. Então a gente precisa, né, as reflexões finais é no sentido de educação precisa ser contextualizada, educação precisa ter a realidade como base, certo? Acho que era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês aqui hoje para a nossa aula, tá? Na próxima aula, a gente já vai começar a entrar um pouquinho nas metodologias inovadoras, as metodologias ativas. Essa primeira aula era para a gente compreender um pouquinho como que a nossa sociedade chegou e como que a educação chegou, né? Que educação nós temos, diversas educações, e que educações queremos, né? Também diversas, né? Vai depender de uma série de fatores. Acho que era isso, acho que não tem mais slide, né? Agradeço a participação de vocês. Se tiver mais alguma dúvida, alguma outra coisinha. Não, acho que, professor, é isso. É mais assim os comentários, né, dos alunos. Leonilda falou que também é da antiga. A professora Priscila só ressaltou, né, enfatizou que a gente não pode confundir as aulas remotas com o ensino à distância, né? É aquilo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, e nesse sentido a educação à distância está dando show, né? Tá muito à frente, né, porque ela está preparada para isso, né, então a gente de fato não pode confundir, e por isso que eu inclusive trouxe isso para a nossa aula, né, porque eu sei que isso é um assunto que está passando em jornal, as pessoas estão comentando muito sobre isso, então é muito importante a gente trazer essa discussão para cá também, ok? Ótimo, professor. Muito obrigado pela aula, né? Como é de prática que foi ótima a aula, e inclusive, assim, acredito que vai contribuir aí com esses nossos futuros professores, né? Muito bom a gente sempre aprender, e aquilo que a gente ressalta, pessoal, vão lá, chequem o Padlet que o professor deixou disponível, as atividades estão lá no ambiente, no estúdio. Qualquer dúvida, fale com a gente, né? Fale ali comigo no Fale com o Mediador. E acredito que o professor Giovanni também está disponível para qualquer live, qualquer esclarecimento. Com certeza. Contem comigo. Ótimo. Pessoal, uma boa noite para vocês. Muito obrigada, professor Giovanni, pela excelente aula. E nós nos vemos, pessoal. Uma boa noite. Próxima semana nós nos vemos. Tchau, com tchau, certeza, pessoal. Gente. Fiquem bem, estejam bem e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Obrigadão pela aula e pela noite.